duas cidades próximas das regiões da Turíngia e a Saxônia, no centro-leste da atual Alemanha, ambas frequentadas no século XVIII por Johann Sebastian Bach, acabariam por se tornar muito importantes no século XIX no contexto do romantismo musical. A primeira é Leipzig, onde Bach viveu o período final de sua carreira. O poeta Goethe fará lá seus estudos jurídicos e uma cena de seu Fausto é ambientada no Auerbach-Keller, adega do século XV que ainda existe na cidade. O compositor Richard Wagner nasceu na cidade em 1813 e Leipzig será também a residência de Mendelssohn e do casal Robert e Clara Schumann. A pouco mais de 80 quilômetros está Weimar, onde Bach trabalhou por 2 vezes na juventude e onde o mesmo Goethe radicou-se a partir de 1776 em seu período de maturidade. Tanto Schiller, o poeta cuja ode à alegria haveria de ser musicada por Beethoven, como o filósofo e teólogo Herder, que foi pastor na igreja de São Pedro e Paulo, conviveram com Goethe em Weimar. O compositor Franz Liszt passou a ter relações oficiais com a cidade a partir de 1842 e acabaria por viver lá entre 1849 e 1861. A partir de 1869 até sua morte, ele manteria novamente uma casa em Weimar, onde passaria parte do ano ao lado de períodos em Roma e Budapeste. Liszt é o tema do vídeo de hoje. Mas antes, deixe seu like aqui embaixo e se você ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal. Suas sugestões de novos vídeos serão bem-vindas. Antes de se radicar em Weimar aos 38 anos, Liszt havia peregrinado por todo o continente europeu e feito fama e fortuna como pianista. Seu período na cidade marca, de fato, o final da carreira do concertista internacional e inicia seu período mais ambicioso como compositor. Franz, ou Ferenc na pronúncia húngara, Liszt, nasceu em Haydn, então na Hungria, hoje território austríaco, em 1811. A cidade fica aproximadamente entre os 2 palácios da família Esterházy, onde no século XVIII Haydn havia trabalhado durante quase toda a sua vida. De fato, o pai de Liszt foi violoncelista da corte do príncipe Nicolau II Esterházy e conheceu Haydn pessoalmente. Apesar de sempre se apresentar como húngaro ao longo da vida, Liszt não falava o idioma magiar. Sua língua natal era o alemão. Ele começou a aprender piano com o pai e após ouvi-lo tocar quando tinha 9 anos, um grupo de apoiadores decidiu financiar seus estudos em Viena com Karl Czerny, que havia sido aluno direto de Beethoven. Tal como o próprio Beethoven, Liszt também estudou composição com Antonio Salieri. Adolescente em Viena, ele chegou a conhecer pessoalmente Beethoven e Schubert. Após a morte do pai, em 1827, ele e sua mãe radicam-se em Paris, onde ele sobreviveu dando muitas aulas. Liszt não foi aceito como estudante no Conservatório de Paris, provavelmente pelo fato de ter nacionalidade estrangeira. Conheceu Berlioz, que será uma influência direta para sua futura música orquestral, tendo assistido à estreia da Sinfonia Fantástica em 1830. Conheceu também Chopin e os escritores Hugo, Lamartine e Heine. Sua intenção de levar ao limite máximo a performance pianística afirma-se após presenciar uma apresentação de Paganini em Paris em 1832. A partir daí, sua carreira de pianista evolui rapidamente e nas décadas de 1830 a 1840 apresenta-se por toda a Europa realizando mais de 1000 concertos, da Irlanda e Portugal à Suécia, Turquia e Rússia, sendo um dos nomes fundamentais para a estruturação e a popularização do formato performático do recital solo, com foco no virtuosismo e tocado de cor. Vejamos um programa dele nesse período, uma apresentação solo em Viena em 5 de maio de 1846. Ele abre e fecha com arranjos, feitos por ele mesmo, de óperas de Rossini e Bellini, repertório típico que atraía a máxima atenção. No meio, a fantasia Wanderer, de Schubert, 2 estudos de Chopin e 2 composições autorais. A fantasia de Schubert e as reminiscências sobre a Norma de Bellini são as obras de maior extensão do programa em questão. Nessa mesma época, ele inicia um relacionamento com a condessa Marie d'Agoult, que deixa marido e filhos em Paris para viver com Liszt em Genebra, na Suíça. Eles teriam 3 filhos, entre os quais Cosima, que se tornaria esposa do pianista e regente Hans von Bülow, aluno de Liszt, e mais tarde do compositor Richard Wagner.
Ao decidir se radicar em Weimar no final da década de 1840, Liszt, que passa a ter como companheira a princesa polonesa Caroline Czuchajn-Wittgenstein, quem havia conhecido ao se apresentar em Kiev, interrompe a carreira pública de concertista, assim como as viagens incessantes. Liszt, a partir de então, fará inúmeros concertos beneficentes e apoiará causas artísticas e humanitárias, o que fará ao longo de toda a vida. É durante o primeiro período que viveu em Weimar que publica as suas mais importantes composições. Para além de seus hits pianísticos, como La Campanella, o terceiro dos grandes estudos de Paganini, de 1851, as 19 rapsódias húngaras, originais para piano solo, sendo 6 delas adaptadas tanto para orquestra como para 2 pianos, e do Liebestraum, o Sonho de Amor número 13, em Lá bemol maior, de 1850, há ambiciosos ciclos de obras. Para piano, os álbuns denominados Anos de Peregrinação. O primeiro ano Suíça, que surge em 1855, o segundo ano Itália, que é de 1858. O terceiro volume seria publicado apenas em 1883. Também são de Weimar o concerto número 1 para piano, em Mi bemol maior, estreado em 1855 com Liszt ao piano e regência de Hector Berlioz, e o concerto número 2, em Lá maior, estreado em 1857 por um aluno e regência do próprio compositor. Deve-se igualmente a esse prolífico período a versão final dos 12 estudos de execução transcendental, escritos entre 1826 e 1851, e a sonata em si menor, composta em 1853, publicada no ano seguinte, dedicada a Robert Schumann. Estreada em 1857 em Berlim por Hans von Bülow, ela utiliza alguns poucos materiais que serão tratados de forma cíclica e com extremo virtuosismo ao longo de cerca de meia hora. Uma escala descendente que inicia no modo frígio e depois se transforma em escala cigana. Logo depois um arpejo diminuto e uma frase misteriosa sobre uma nota repetida. Depois uma textura em estilo coral e, eventualmente, uma melodia romântica com características de Schumann, o homenageado. A obra pode ser pensada tanto como uma sonata em movimento único, com 2 temas principais, desenvolvimento e recapitulação, mas alternativamente e simultaneamente, igualmente como uma sonata em vários movimentos interligados, a saber, um movimento inicial agitado, um movimento lento, uma seção scherzo dançante e o finale. Nessa ambiguidade, ele antecipa do ponto de vista formal a Sinfonia de Câmara número 1 de Arnold Schoenberg, que seria estreada somente 50 anos após. Nesse mesmo período de Weimar surgem as suas principais obras orquestrais, entre as quais os 13 poemas sinfônicos, obras em movimento único inspiradas em histórias e obras literárias, não de uma forma imitativa ou descritiva, mas, ao invés, como uma tentativa de buscar elementos sonoros primordiais nas entranhas de obras fortes da cultura ocidental. É, ao mesmo tempo, a sua resposta autoral sobre o futuro da forma sinfônica, tendo em vista o impacto da Nona Sinfonia de Beethoven. Liszt escreveu programas escritos, textos literários,
com a função de complementar a escuta sonora para 9 dessas 13 sinfonias-poemas. São eles O que se ouve da montanha, baseado em Victor Hugo, Tasso, Lamento e Triunfo, composto para o centenário do nascimento de Goethe, para apresentação na cidade onde ele trabalhou intensamente e terminou seus dias, Os Prelúdios, que estreou em 1854, obra inspirada por um texto do poeta Alphonse de Lamartine, O que é a vida, senão uma série de prelúdios, aquele hino desconhecido, cuja solene primeira nota é entoada pela morte. Daí vem Orfeu, o quarto poema sinfônico, concebido como uma introdução a uma apresentação regida por Liszt em Weimar, da ópera Orfeu e Eurídice, de Gluck. Prometeu, homenagem a Herder, outro habitante ilustre da cidade. Segue-se Mazepa, história eslava também abordada por Hugo e Byron. Sons de Festa, o sétimo, inspirado em Schiller. E os últimos, Heróica Fúnebre, Hungária, Hamlet, que é de 1858, A Batalha dos Hunos, escrita a partir de uma pintura, um quadro, Os Ideais, inspirada em um dos poemas filosóficos de Schiller, e Do Berço à Tumba, escrito somente 20 anos após os anteriores, em 1883. São também dos anos de Weimar duas obras mais extensas, também com caráter programático, uma Sinfonia Fausto, para orquestra, tenor solista e coro masculino, estreada na inauguração do monumento a Goethe e Schiller em Weimar em 1857, e uma sinfonia sobre a Divina Comédia de Dante para orquestra, soprano e coro feminino, estreada em Dresden também no ano de 1857. No início da década de 1860, Liszt e Caroline quase conseguiram, junto ao Papa Pio IX, a anulação do primeiro casamento da princesa, o que permitiria a tão buscada união oficial do casal. Infelizmente, na última hora, não foi autorizado, e esse fato, aliado à morte em pouco tempo de 2 dos seus 3 filhos do relacionamento anterior com Marie, o levaram a se aproximar mais e mais da vida religiosa, com a qual já sempre tinha tido atração. Liszt passa cerca de 8 anos em Roma, onde escreve muita música sacra e ingressa na Ordem de São Francisco, sendo que em 1865 dá os primeiros passos para ser ordenado sacerdote da Igreja Católica, chamadas Ordens Menores. Ele não concluirá essa formação para ser padre. Composto entre 1862 e 66, o grandioso oratório Christus, com 3 horas de duração, somente estreou em 1872, quando Liszt já havia voltado a Weimar. A partir de 1869, ele retorna à cidade da Turíngia, onde passa a lecionar. Atribui-se a ele a invenção do formato tão comum na atualidade do que denominamos masterclasses. E 2 anos depois passa a fazer o mesmo em Budapeste, na Hungria, onde em 1875 ajuda a fundar a Academia de Música, que hoje leva seu nome. No final da vida, divide-se entre Weimar, Roma, Budapeste e Bayreuth. Liszt foi um grande incentivador da música de Wagner, tendo regido a estreia da ópera Lohengrin em Weimar em 1850. Apesar dos 2 músicos terem se afastado por algum tempo por causa do polêmico relacionamento de Cosima Liszt com Wagner, eles acabariam se reconciliando. Após a morte de Wagner, em Veneza, em 1883, aos 69 anos, Cosima sucedeu o marido na direção do festival anual dedicado à sua música na pequena cidade bávara. Liszt morreu em Bayreuth, onde estava mais uma vez para acompanhar o festival wagneriano em 1886, aos 74 anos. As últimas obras de Liszt são bastante enigmáticas e especulativas, como esta Bagatela sem tonalidade, de 1885, obra cromática que antecipa vários procedimentos que se tornariam comuns anos depois com a geração impressionista de Debussy e Ravel e até mesmo a atonalidade livre das primeiras décadas do século XX. Entre os inúmeros alunos de Liszt, muitos dos quais deixaram gravações, há alguns de alguma forma relacionados ao Brasil. O belga Arthur de Grief foi professor de Lúcia Branco, esta, por sua vez, professora no Rio de Janeiro dos pianistas brasileiros Jacques Klein, Arthur Moreira Lima e Nelson Freire. Martin Krause,
que estudou com Liszt em Weimar e foi seu secretário particular, teve como alunos Cláudio Arrau, entre muitos outros, incluindo o russo José Klias, que estudou com ele em Berlim antes de se radicar em São Paulo após a Primeira Guerra Mundial. Com Klias estudaram Yara Bernetti, Ana Estela Schick, Ney Salgado, José de Oliveira e os irmãos José Eduardo e João Carlos Martins. São todos, de algum modo, netos de Liszt.